Afinal, qual é a finalidade da vida cristã? O que podemos dizer quando alguém te pergunta por que você é cristão? De todas as respostas, a que me parece mais completa é a de que o fim último da vida cristã é termos uma comunhão plena com o nosso Deus. E sabemos que esta comunhão plena só acontecerá no céu. No entanto, podemos, devemos e precisamos iniciar esta busca aqui na terra, na nossa peregrinação terrestre. E o meio pelo qual devemos começar tal busca é através da fé. A única forma de conhecer a Deus é através da fé. Ainda que sejamos pagãos, ainda que não sejamos batizados, ainda que estejamos repletos de pecados, precisamos da fé. E a fé é uma virtude teologal. E por isso mesmo precisamos pedi-la a Deus. Ela é dom divino e só o Senhor pode nos conceder a fé. Devemos pedir a fé e para isso precisamos orar, nos calar, nos silenciarmos para ouvir a Deus. Estas atitudes já demonstrarão que você tem fé, ainda que ela seja pequena. Aquela pessoa que pede a Deus por fé, já tem alguma fé. E esta é uma verdade que deve nos aquecer o coração e nos ajudar justamente nesse pedido de fé, nesta oração diária em que humildemente suplicamos a Deus pelo dom da fé. E a partir deste ponto, precisamos entender que o ser humano é um resumo da natureza. Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos como os vegetais. Sentimos como os animais e temos alma como os anjos. Desta forma, somos um resumo da criação. Mas é importantíssimo compreender, se somos um resumo da natureza, da criação, Deus, no entanto, está acima desta mesma natureza, pois Deus é sobrenatural. Exatamente por ser sobrenatural, Deus não pode ser alcançado por nós, meros mortais, meros resumos da natureza. Os homens só podem alcançar a Deus se fizerem parte de um organismo espiritual. Somente fazendo parte deste organismo é que poderemos acessar a Deus, que é sobrenatural. E esse organismo é a igreja, é fazer parte do corpo místico de Cristo. E tudo começa pela fé e se estende pelos sacramentos. O batismo, a confissão, a comunhão e uma comunhão frequente nos ajudam nesta caminhada em busca desta comum união com Deus que vai desembocar na Jerusalém Celeste. Portanto, meus irmãos, necessitamos deste organismo espiritual para acessarmos o ente sobrenatural que é o próprio Deus. E também precisamos da fraternidade que encontramos nesse mesmo organismo, a fraternidade dos filhos de Deus. Dessa forma, já sabemos que precisamos pedir fé, e isso já é sinal de que temos alguma fé. Já sabemos que Deus só pode ser acessado se estivermos em um organismo espiritual, e que este organismo é a igreja. E digo igreja enquanto corpo místico de Cristo. E devemos entender que a igreja transcende os muros de um mero templo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos tentar compreender juntos que para se alcançar uma vida cristã, precisamos de uma intensa vida de oração. Até porque, como já vimos, precisamos inicialmente pedir fé. E este pedido deve estar necessariamente dentro de uma oração.
Já vimos em outro vídeo, vou deixar aqui o link na descrição, que para se ter uma vida de oração, precisamos inicialmente lutar contra os nossos pecados mortais e os nossos pecados veniais. E sermos sinceros, sermos verdadeiros nessa conversa com Deus. Desta vez, nesse vídeo, vamos entender que precisamos nos desapegar. E esse desapego deve ser de todo ser vivo criado por Deus e de todas as coisas criadas por Deus, sem, contudo, deixarmos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que tipo de desapego é esse? Será que isso é possível? É importantíssimo que todo cristão que queira estar plenamente com Deus possa se desapegar interiormente e exteriormente de todas as coisas. Esse desapego deve ser praticado com perfeição. Dessa forma, se abraçarmos somente o Criador, Deus nos irá infundir na alma as virtudes necessárias para trilharmos este caminho que nos levará à finalidade de toda a vida cristã, que, como falamos no início do vídeo, consiste na plena comunhão com Deus. Um exemplo bem claro é o exemplo de Abraão. Para Abraão ser o pai do povo de Deus, ele teve que deixar tudo e partir rumo à terra prometida, desapegar-se de sua terra natal e de todo o restante para partir rumo ao desconhecido. Por que deve ser assim? Por que devemos nos desapegar? Porque devemos dar nosso tudo ao tudo que é Deus. Não devemos nos fragmentar em partes. Deus se dá completamente para nós. E nós, por livre vontade, devemos nos entregar por inteiro a Deus. Temos que, enquanto igreja, que é a esposa de Jesus, ter os olhos fixos no esposo. Isso parece ser fácil para os celibatários. Não é. Para os castos, também não é. Para as freiras, para os sacerdotes, também não é fácil. Mas vamos pensar nos casados. Como isso se dá? Podemos encontrar isso em 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não a tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como dele não usassem. Porque a figura deste mundo passa. Ou seja, ou você é pobre de espírito, ou não herdará o reino dos céus. Como no caso de Marta e Maria. Em Colossenses 3, a partir do versículo 1, vemos claramente que mesmo vivendo neste mundo, devemos buscar as coisas do alto. E parece que, infelizmente, nós, que somos igreja, estamos nos esquecendo disso. A finalidade da igreja, meus irmãos, é nos levar para o céu, não nos transformar em pessoas apegadas a esse mundo. Isso acontece, por exemplo, quando misturamos a espiritualidade cristã com o comunismo ou com o materialismo. O comunismo quer construir uma utopia, algo que é impossível sem Deus. Um mundo onde todos sejam iguais, subtraindo justamente a fonte de todo o amor verdadeiro para fazer isso. Isso é impossível. Somente se a alma humana estiver plenamente conectada com Deus, é que poderemos pensar em um reino de amor. Só com Deus. Mas o comunismo é ateu. E muitos estão fazendo da igreja um braço bizarro do comunismo. Por isso, meus irmãos, devemos aproveitar o dom da prudência. Esse dom é fundamental.
ele nos ajuda a não perder o foco, a não nos desviarmos. Nós não somos deste mundo, somos peregrinos, somos viajantes. É exatamente um dos significados da palavra, do termo paroquianos. Se analisarmos a morte corporal, veremos que perdemos tudo aquilo que é justamente objeto do nosso apego. Mas se vivermos de forma cristã, não perderemos nada, porque já estaremos em processo pleno de desapego. Não façamos, meus irmãos, como a mulher de Ló, que olhou para trás, se apegou e se perdeu. Devemos estar com os olhos fixos no Senhor. Se analisarmos a vida das freiras, veremos que com os votos que elas fazem, elas combatem o apego. Combatendo a idolatria do ter, com o voto da pobreza, combatendo também a idolatria às pessoas, com o voto de castidade, e enfrentando a idolatria do eu, com o voto da obediência. Vemos então que a vida religiosa é uma vida de desapego, mas com a comunhão espiritual com o esposo Jesus. Isso nada mais é do que um casamento sagrado. Por isso mesmo é que devemos caminhar com grande zelo, porque este matrimônio com Jesus deve existir com toda a igreja, sejam leigos, sejam os de vida religiosa, sejam especificamente falando do clero. Todos nós somos chamados à santidade. Eu gostaria aqui de fazer um parênteses. Não é porque uma pessoa é apegada a algo aqui na terra que ela vai necessariamente, obrigatoriamente para o inferno. Contudo, o desapego nos aproxima ainda mais de uma santidade maior. Já dizia Bento XVI, quem escolhe Cristo não perde nada daquilo que é livre, belo e grande. O apego às coisas desse mundo, portanto, só é fonte de grande tristeza e atrapalha enormemente nossa caminhada para a salvação. Essa é a diferença entre os bens espirituais e os bens corporais. Os bens espirituais, eles podem ser possuídos por muitas pessoas ao mesmo tempo. Já os bens corporais, não. Eles não podem ser possuídos por todos e ao mesmo tempo. Daí o apego. Por isso mesmo o apego nos atrapalha bastante no caminho para Jesus Cristo. Mas qual seria, portanto, o remédio para o desapego? A mortificação. O desapego forma homens e mulheres livres. Podemos imaginar um pássaro que quer alçar voo, mas está preso por vários fios. O pássaro, meus irmãos, só pode voar se todos esses fios forem cortados. E é aí que entra o desapego, e a mortificação nos ajuda a cortar esses fios. A mortificação é um meio de ajudar as pessoas a viverem de forma virtuosa e santa. É uma antiga prática religiosa que consiste em realizar um sacrifício mental ou físico por amor a Deus, com o simples objetivo de se unir à paixão e à cruz de Jesus Cristo. E, portanto, serve como meio de participação na redenção. Agora vamos aos casos concretos. Vamos refletir um pouquinho se nós somos apegados ou não. Por exemplo, ter saudades de parentes é apego? É idolatria às pessoas? Quando o parente morre, devemos entender que a morte não foi querida por Deus. Os vínculos familiares não são formas de idolatria. O desejo de querer bem a estas pessoas não é apego. Vejam bem, querer bem. Algo que adoeça,
a pessoa, ou seja, exagerado, que fuja a esta questão, está, infelizmente, se transformando em algo muito negativo. Olhemos para Jesus Cristo. Jesus não chorou pela morte de Lázaro? Não chorou pela morte de João Batista? Por exemplo, uma monja carmelita que se desapega de sua família, é porque não ama sua família? Devemos compreender a visão espiritual nesses casos, que é muito maior. O sacrifício, a renúncia desta freira lá na frente, contribuirá pela comunhão dos santos na salvação das almas daqueles mesmos familiares que aparentemente foram abandonados e não queridos pela freira. Trata-se de um querer bem maior, de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso não significa que o próximo não será também amado, mas que Deus deve vir em primeiro lugar. Logo, desapego não significa não amar, mas amar em Cristo. Amar uma pessoa de forma correta é saber que o maior bem para aquela pessoa, alvo do nosso amor, é o céu, é o próprio Deus. Por isso, quando perdemos um ente querido, acontece o que podemos chamar de a graça da contrariedade. Deus está mexendo com a gente, com os nossos apegos, nos ajudando, nos auxiliando a crescer espiritualmente, nos mostrando que amar virtuosamente uma pessoa é desejar o céu para ela. Vamos olhar de novo para Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele teve a maior humildade possível. Sendo Deus, fez-se homem. Humildade vem de humus, que significa algo como perto da terra. Jesus teve a magnanimidade, uma alma grandiosa, para, sendo Deus, se fazer homem para nos resgatar das trevas. Outro exemplo muito importante, nossa querida mãezinha. Outro caso de humildade e magnanimidade. Por isso mesmo é que ela diz: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. E também disse: o Senhor fez em mim maravilhas. A humildade nesse ponto se torna indispensável, porque como Santa Teresa d'Ávila nos diz, se Deus é a suma verdade, a humildade é andar na verdade. E a verdade, meus irmãos, é que nós não somos nada. A verdade nos leva necessariamente à humildade. A verdade nos leva também a nos mostrar que Deus, desse nada que somos nós, Deus consegue fazer grandes coisas. Deus é o olheiro que pega o barro e cria o homem. Do nada, que somos nós, Deus faz grandes coisas. A vida de oração, por exemplo, tem como base a humildade. Quanto mais eu me humilho na minha oração, de forma sincera, tanto mais a alma é elevada a Deus. E, obviamente, o desapego está intimamente relacionado com a humildade e uma autêntica vida de oração. Que Deus nos ajude a vivermos o desapego, a humildade e a verdade, a buscarmos com todas as nossas forças a santidade. Não importa se somos leigos casados ou religiosos, somos todos igreja e devemos ter os olhos fixos em nosso esposo, nosso Salvador, Jesus Cristo. Bem, gente, se vocês gostaram desse vídeo sobre o desapego, sobre a vida de oração, sobre a humildade, sobre a verdade, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.